Olá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô pesquisando aqui um negocinho pra ver se eu já posso divulgar pra vocês aqui, gente. Peraí, já vão entrando aí. Olá! Olá, Thales, Tamara! Tudo bom com vocês, gente? Hoje eu tenho um monte de coisa legal pra mostrar pra vocês aqui. Tem um monte de novidades lá da livraria, tá? Oi, Evandro! Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, tem umas novidades bem legais lá na livraria e são livros em promoção, então estão com um precinho bem legal aí para vocês comprarem para o Natal, darem de presente de Natal e conhecerem algumas obras que foram novidade até para mim e eu adorei. Eu queria começar falando sobre esse aqui, que eu tava esperando por esse livro há um tempão. É o Pinóquio, traduzido pelo Monteiro Lobato e ilustrado pelo Walter Lara. Agora eu vou ter o prazer de mostrar para vocês algumas maravilhas dessas ilustrações aqui. Olhem isso aqui, gente. Esse é o Gepeto fazendo o Pinóquio. Olha isso. Estão vendo? Walter Lara é Walter Lara, né? Então, essa é a edição mais linda do Pinóquio que vocês vão encontrar, assim, no mundo. Olha isso. Quando o Pinóquio vai para a terra dos burros. Olha só. Gente, ontem a minha mãe veio aqui em casa e assim, minha mãe não é uma grande leitora e tem bastante tempo que ela tá destreinada de ler. Então eu percebi que ela pegou esse livro, ela ficou interessada e ela começou a ler. E eu vi que a leitura dela tava assim, não tava fluindo muito. Aí eu falei, mãe, você quer que eu leia esse livro em voz alta pra você? Aí ela, eu quero. Aí a gente sentou no sofá e eu comecei a ler. Gente, a gente leu 60 páginas. Eu li pra ela 60 páginas desse livro. Deu isso aqui, ó. A gente ficou assim... E ela não queria parar. A gente só teve que parar porque tava na hora de pôr as crianças pra dormir. E não deu pra continuar. Mas então, ó, recomendo demais. Pinóquio, traduzido pelo Monteiro Lobato. A tradução tá maravilhosa. Aqui, eu só faria uma ressalva quanto aos pais que querem ler em voz alta pros filhos. Eu faria uma ressalva quanto ao capítulo... Acho que é o capítulo 15. Que é bom... Não. Aqui na versão do Monteiro Lobato, na edição traduzida por ele, tá como capítulo 7. Eu percebi que o Monteiro Lobato aglutinou alguns capítulos. Então, esse livro aqui, ele tem menos capítulos do que outras edições do Pinóquio. Mas é a edição integral, tá? Essa aqui é a história integral mesmo. Então, no capítulo 7 dessa edição, eu recomendo que os pais leiam antes, porque tem umas cenas assim meio assustadoras, tá? Então, às vezes, vocês vão querer omitir, ou adaptar, ou simplesmente narrar, em vez de ler como tá escrito. Essa é a única ressalva que eu faço, tá? Idade para ler Pinóquio. Eu sei que muitos pais já leem livros já leem romances para criança bem novinha, né? De 4, 5 anos. Eu não faço assim, tá? Tanto que esse livro aqui eu não li para minha mais velha, que tem 4 anos. Eu acredito que pela quantidade de eventos e pela extensão da narrativa, é melhor que a criança já seja um pouquinho mais madura. Então, eu considero uma idade ideal para Pinóquio 7 anos, tá? Pode ser um pouquinho antes, se a criança já tiver hábito de leitura em voz alta. Agora, se você tem um filho menor e quer experimentar ler para ele, também não tem nenhuma lei proibindo, tá? Só que assim, a minha indicação é que seja 6, 7 anos, tá bom? Mas compre para você mesmo ler, porque esse livro é muito bom. E as ilustrações do Walter Lara estão simplesmente... Como sempre, né? Deixa eu pegar mais alguma outra coisa para vocês verem aqui. É muito bonito, gente. Bom, aqui no País dos Burros. Deixa eu pegar aqui. Ficou de longe a edição mais bonita do Pinóquio. Olha isso. Lindo, né? Pois é, tá em promoção lá na livraria. E a tradução do Monteiro Lobato tá maravilhosa. Não é uma coisa difícil de ler, tá? Não é... Depois nos stories eu vou colocar umas fotos pra vocês poderem ler o texto um pouquinho por dentro. Gente, tem 2 coisinhas também lá na livraria que eu acho que vocês vão amar. Vocês já conhecem o Livro das Virtudes para crianças, né? Uma edição, assim, que não pode faltar na casa de vocês. Quanto à idade, isso aqui é uma coletânea de textos. Então, assim, a gente vai ter textos que são mais adequados para crianças um pouco mais velhas. Já tem textos que dá para ler para uma criança de 4, 5 anos, especialmente se ela já tem algum hábito de leitura em voz alta. Eu não considero esse um bom livro para você, assim, você nunca leu para criança, aí você já começa por esse.
eu não considero uma boa, porque ele não é tão ilustrado assim, tá? Ele é ilustrado, mas assim, você vai ter páginas, por exemplo, em que tem bastante texto e só uma ilustraçãozinha, assim, né? Não são histórias ilustradas, são histórias que têm ilustrações. Agora, para uma criança que já tem hábito de leitura em voz alta, assim, 4, 5 anos já vai dar para você ler algumas coisas, não vou dizer tudo também. Idade ideal para livro das virtudes para crianças, eu considero 6 anos também. E agora saiu o livro dos heróis para crianças, que tá maravilhoso. Esse livro também andava sumido do mercado, era super difícil de encontrar e essa edição tá muito maravilhosa, gente. Então, vou mostrar aqui um pouquinho por dentro para vocês. Quanto à idade, eu considero que é a mesma coisa que eu falei pro livro das virtudes para crianças. Olha essas ilustrações, que coisa linda. Olhem aqui. Então a gente vai ter alguns textos aqui que dá para ler já tem muito poema, né? Então os poemas você pode ler já para uma criança de 4 anos, né? E tudo. Só que os textos mais extensos, eu considero que pela complexidade dos temas, às vezes uma criança de 4 anos vai meio que ficar boiando. Mesmo que ela ouça, né, até o fim, eu acho que ela não vai compreender muita coisa. Então aquela história, se você quiser ler, pode ler. Mas eu acho que a idade ideal seria 6 anos. Olha só que lindo. Qual que é a diferença desse aqui, ó? O livro dos heróis para crianças tem histórias de personagens reais, né? Pequenas biografias. E tem também histórias fictícias. Então, por exemplo, tem alguns heróis da mitologia que aparecem aqui, né? Mas tem histórias de pessoas reais também. E é muito importante que a gente ofereça esse tipo de história para as crianças, né? Histórias de pessoas exemplares, pessoas que fizeram grandes ações, né? Grandes feitos. Então, hoje em dia, as pessoas que se apresentam como modelos, né, para as crianças têm muitas vezes o único mérito de terem ficado famosas, né? Não fizeram nada que preste, na verdade, né? Não fizeram nada de grandioso. Então, assim, elas são célebres por serem famosas. É bom que a gente procure as pessoas célebres por terem feito coisas boas, né? E esse livro aqui valoriza também os heróis anônimos, né? Então, por exemplo, um pai de família, são os heróis que, enfim, às vezes você não vai saber quem foi, mas você não vai ter o nome da pessoa, mas o mundo tá cheio de heróis anônimos, né? Pessoas que se sacrificam pelas suas famílias, pessoas que se sacrificam pelo próximo, né? E muitas vezes não ficam famosas, mas são heróis também. Então, se você puder comprar esses dois aqui, eu considero isso aqui um tesouro mesmo para os filhos de vocês aí ao longo dos anos, tá? Bom, tem um monte de coisa assim que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou me ater às novidades aqui no começo, depois eu vou mostrar aqueles queridinhos que sempre entram em promoção também quando tem promoção na livraria. Ainda nas novidades, eu quero falar sobre esse livro aqui, da queridinha Sarah Mackenzie, que é Ensinando com Serenidade. Para quem não sabe, a Sarah Mackenzie é uma mãe homeschooler de 6 filhos, tá? Ela é americana e ela escreveu também A Família Leitora. A Família Leitora. Um livro que eu já mostrei aqui antes, livro maravilhoso, que eu utilizei também para fazer o meu curso, né? Tem uma aula lá que foi bastante inspirada aqui em um capítulo da Sarah Mackenzie. Então, a Sarah tem esse livro, A Família Leitora, e agora tem essa tradução também do seu famoso Teaching from Rest, que foi traduzido como Ensinando com Serenidade. Esse livro aqui vai interessar mais às famílias homeschoolers ou às mães que complementam a educação dos filhos em casa de alguma maneira, né, que se preocupam aí com essa educação domiciliar. Ela fala, e o legal da Sarah é que ela fala muito, assim, ela é muito pé no chão. Então, assim, é vida real o tempo todo, né? Eu adoro a Sarah, é grande inspiração para mim. Então, vocês podem procurar esses dois também lá na livraria. Ainda para quem se interessa por ler, né, leituras assim para os pais, né? Tem o que eu já falei dele aqui várias vezes, o Crianças que Leem, livro indispensável para quem se interessa por ler sobre leitura e leitura em voz alta. O assunto desse livro não é só leitura em voz alta, tá? Esse aqui tem um capítulo em que ele fala mais sobre a leitura em voz alta, mas é um livro cheio de insights, cheio de informação importante, e o autor fala numa linguagem bem acessível. Ele tem, esse autor aqui,
Alguns livros dele têm uma linguagem mais técnica, voltada mais para professores mesmo. Esse aqui não, esse aqui é voltado para o grande público, então eu considero um livro bem agradável de ler, né? E cheio também de informação útil. Esses são os post-its que eu fui marcando aqui para vocês verem que eu gostei de várias partes aqui desse livro. Esse livro eu não vou falar muito sobre ele, porque eu já falei em outras ocasiões sobre ele e recomendo demais, tá? Bom, lá na livraria também está em promoção o kit da Pelicano, que é esse aqui, né, que são Alice no País das Maravilhas, com essas ilustrações lindas da Gisele, né? Tradução também do Monteiro Lobato. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui por dentro. Olha que legal. Ó. Todos esses livros aqui da Pelicano, eu considero livros ideais para crianças um pouquinho maiores, tá? Então, Alice no País das Maravilhas, pelo tema e tudo, eu considero que para você ler em voz alta a partir de 9 anos e para criança ler sozinha a partir de 11, tá? Porque Alice no País das Maravilhas tem umas complicações, assim, que eu acho que uma criança muito novinha não vai aproveitar. Já os contos de Grimm, contos de Andersen e contos de Perrault, que são 3, esses dá para você ler para crianças um pouco mais novas, né? Ler para elas em voz alta, mas precisa ser uma criança que tenha hábito de leitura em voz alta, porque por mais que haja ilustrações, né? A gente tem ilustrações, mas existem páginas inteiras sem ilustração. Então a criança já vai ter que ter uma capacidade maior de acompanhar narrativas sem ilustração, tá? Então, Marcela, que idade? Bom, 6 anos para leitura em voz alta, 9 anos para leitura individual. Marcela, mas o meu filho já consegue ouvir bem leitura em voz alta, eu já li para ele livros de capítulos, ele tem 5 anos. Bom, então você pode ler para o seu filho. Depende da capacidade dele de já acompanhar ilustrações, acompanhar narrativas sem ilustrações, tá? Mas a tradução do Monteiro Lobato, impecável, tá? Uma coleção realmente muito boa para você ter em casa. Não são as obras completas de Grimm, nem de Andersen, nem de Perrault, tá? Eu sei que sempre me fazem essa pergunta. São contos selecionados, não é obra completa, tá? Mas vale a pena ter. E as ilustrações também estão muito bonitas. Bom, tem esse aqui, vocês sabem que eu não minto pra vocês, né? Esse aqui eu ainda não li. Mas a Cris Teixeira, Os Livros dos Nossos Filhos, ela tem filhos adolescentes e ela falou que esse aqui virou o queridinho lá dos meninos, dos adolescentes, tá? E como é um autor que foi recomendado pela Sally Lloyd Jones, né, tem um comentário elogioso dela aqui, eu falei, esse livro deve ser bom. E parece que foi mesmo. Então, para quem procura leituras aí para adolescentes, eu vou indicar esse do Andrew Patterson, a saga Wingfeather, livro 1. Eu sei que esse aqui é uma saga, então tem mais livros, mas em português a gente só tem o livro 1. Então vocês que querem aí, dizem assim, Marcela, indica um livro para criança mais velha, indica livro para adolescente, eu vou indicar esse aqui. Tá, depois eu vou deixar umas fotos lá nos stories para vocês poderem ler aqui o que tem na contracapa, tá bom? Agora, para os pequenininhos, tem um monte de livro da Ciranda Cultural lá na livraria em promoção. E eu vou começar por um que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui de leitura em voz alta, que é o Só Mais Uma. É um livro sobre um coelhinho que pede sempre mais uma história antes de dormir. É muito bonitinho, vocês vão ver. Deixa eu pegar uma ilustração aqui pra vocês verem como é fofo. É muito fofinho, muito bonitinho. Aqui, ó. É muito bonitinho. Esses livros da Ciranda Cultural, gente, em geral, vocês podem se orientar pela capa. Se você gostou da ilustração da capa, provavelmente você vai gostar do livro. Eles não são grandes histórias, assim, não são histórias que vão conversar naqueles vários níveis, né? Que conversam com a criança ao mesmo tempo em que conversam com o adulto. São histórias bem infantis mesmo, mas para crianças de 2, 3 anos são muito bons, tá? E é um preço acessível, né? As ilustrações são, em geral, muito boas. Inclusive esse aqui, não, é um outro, que foi ilustrado pelo Tim Warnes, que é o mesmo do Perigoso, sabem? O Perigoso. Perigoso foi um livro escrito e ilustrado pelo Tim Warnes. Aqui o Tim Warnes só ilustrou, tá? Então, esse livro também é bem legal. Poderia ter sido pior, é a história de um ratinho que tá voltando para casa e
Ele passa por vários perigos, mas todas as vezes que alguma coisa de ruim acontece com ele, na verdade tinha uma outra coisa pior que estava prestes a acontecer. E porque aquela coisa ruim aconteceu, ele se livrou daquela que era pior. Né? Por exemplo, tem uma hora que ele cai no buraco, aí ele acha ruim porque ele caiu no buraco, mas na verdade tinha uma ave que ia dar o bote nele. E aí, como ele caiu no buraco, ele escapou do bote da ave. Então a história é essa, tá? Poderia ter sido pior, é bem bonitinho. Tá lá na livraria também pra vocês verem. Desses assim da ciranda cultural, eu também vou indicar o Vinho Bravinho e o Tricô de Tina. São livros bem famosos já, né? Vocês provavelmente já conhecem. Deixa eu mostrar pra vocês o Tricô de Tina por dentro também. É muito fofinho esse livro. Esses livros são muito fofinhos, gente. Ó, bonitinho. Estão vendo? É muito bonitinho. Deixa eu ver. Então, é isso. Tem o Histórias da Bíblia da Ciranda Cultural. Esse aqui, ó. Eu considero esse um bom livro para você ter como primeiro contato da criancinha pequena com histórias bíblicas. Esse aqui, para um primeiro contato, é legal. Se a criança já conhecer alguma coisa de histórias bíblicas, esse aqui já vai estar, assim, muito infantil, tá? E ele é pop-out. Pop-out. É diferente de pop-up. Eu vou mostrar pra você o que é pop-out, né? Então a gente vem aqui, ele começa com a história da Arca de Noé, e aí na hora que aparece o arco-íris, a gente tem uma página que se abre. A página abre. Tá vendo? Ó. Ela abre. Então, ele é todo assim. Aqui também tem a história de Davi e Golias. Aqui, ó. Davi e Golias. Aí, no final, na hora da batalha, a página abre. Ups. Aqui. Muito grande pra eu mostrar aqui pra vocês. Então, deixa eu contar pra vocês as histórias que tem aqui. Então, tem a Arca de Noé, Davi e Golias, a história de Jonas e o nascimento de Jesus. Tá? Aí, essa última página, esse aqui já é o finalzinho do livro, do nascimento de Jesus aqui. Tá? Então, para criança bem pequenininha, né, que está tendo um primeiro contato com as histórias bíblicas, eu considero essa aqui uma edição bem interessante. É resistente, né? Mesmo que a criança esteja naquela fase assim de assassinar os livros, acho que ele sobrevive bem. Senão você dá uma escondidinha na hora que não estiver lendo. Para quem procura um livro de histórias bíblicas um pouquinho mais avançado, mas ainda assim para criança pequena, tem esse lindinho que eu já indiquei várias vezes, voltou ao estoque. Tá? Esse aqui eu considero uma das melhores edições de histórias bíblicas para crianças até 6 anos. Tá? Porque é uma edição que tem uma grande variedade de histórias. As histórias são bem resumidas, né? Assim, ó, vocês veem, é pouco texto, bastante ilustração, pouco texto, mas são histórias que dialogam com a criança. Eu achei isso bem interessante. Né? Então, queridinha essa edição aqui. Tá. Então, até 6 anos eu indico demais esse Histórias da Bíblia para crianças. Se você tem um filho de 6, 7 anos e você quer uma de melhor, eu não trouxe aqui, não acredito. Deixei lá na sala. Mas é a Bíblia de Dom Bosco. Vai estar nos stories, tá? Eu trouxe aqui só o catecismo. A Bíblia mesmo eu não trouxe. Tá, mas vai estar nos stories, tá? Então, para crianças de 6, 7 anos em diante, a Bíblia de Dom Bosco é uma das melhores edições que eu já encontrei para contar as histórias bíblicas. Inclusive, se você, na verdade, é um curso de história sagrada, tá? Inclusive, se você é um pai que tem deficiência no conhecimento das histórias bíblicas, eu recomendo muito essa edição de Dom Bosco. E esse é o Catecismo Ilustrado, também já mostrei aqui várias vezes. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, são 2 volumes, né? Então, nesse aqui é só texto, e aí nesse segundo a gente tem as ilustrações, tá? Então, aqui, ó. Tá? Então, você tem que ir relacionando. Conforme você vai lendo, você tem que ir localizando aqui as ilustrações. Tá bom? Bom, que mais? Para os pequenininhos. Antes de falar dos bem pequenininhos. Para quem procura leitura também, já para ser uma transição para as novelas, né?
livros de transição para criança que já consegue ouvir a história um pouco mais longa e com menos ilustrações, eu recomendo A Casa da Árvore Mágica. Lá na livraria vocês vão encontrar vários volumes desse aqui. Não precisa ler na sequência, tá? Aqui é uma série, mas você não precisa ler na sequência, você pode pegar qualquer volume e ler. Pra vocês verem, ó, tem mais texto que ilustrações. Tá? Aqui, ó, tem páginas sem ilustrações. Então, isso aqui dá para você ler em voz alta para uma criança de 4, 5 anos, dependendo dos hábitos de leitura dessa criança. Se é uma criança que já consegue ouvir narrativas mais longas, dá para ler. Mas o grande sucesso dessa coleção é com as crianças que já estão lendo por conta própria e precisam ganhar fluência em leitura, tá? Então, essa coleção aqui é sempre mencionada pelas mães que têm aí filhos em fase de alfabetização. Elas dizem, nossa, meu filho leu todos e ficou achando ruim porque não traduziram a coleção inteira ainda. Então, é uma coleçãozinha bem, bem legal, faz muito sucesso com as crianças, tá? Especialmente as que já estão lendo por conta própria e precisam ganhar fluência em leitura. Tá? Então lá vocês vão encontrar. Para os pequenininhos tem os contos de fadas do Attilio Cassinelli, né? Que são esses cartonados aqui, que são livros lindos. Eu não gostava deles a princípio, eu achava essas ilustrações muito... Eu achava feias. Aí eu comprei o primeiro, né? Vi como elas são cativantes. Eu acabei gostando. E é uma edição muito bem feita, muito bem acabada. A página é muito lisinha, assim, a edição, a encadernação tá muito bem feita. Então, enfim, para bebezinho é muito bom, tá? E é um primeiro contato que o bebê pode ter com contos de fadas e fábulas, né? O Rato do Campo e o Rato da Cidade é uma fábula. Então, aqui, ó. É muito legal. Depois eu fiquei viciada nesses livrinhos do Attilio. Olha que legal. Quando o ratinho chega na cidade, vê as comidinhas que estão no armário. Então é isso aí. Tem vários do Attilio lá na livraria. Vocês podem dar uma olhada. Tá? Virou um queridinho mesmo. Ele tem essas... ele não tem quinas, né? Aqui é arredondado. Né? Justamente porque é para poder ser manuseado pela criança pequena sem perigo. Mais, gente, que eu tinha separado pra vocês. Ah, sim! Tem dois agora que eu vou mostrar pra vocês, que são aqueles livros assim, um dos mais vendidos na livraria, né? Que é A Mente Bem Treinada, tá em promoção. E esse livro aqui é um calhamaço. Esse livro aqui é um guia de homeschooling, né? Para os pais que querem fazer educação clássica com os filhos. Mesmo que você não seja um pai homeschooler, ou mesmo que você não queira aplicar a educação clássica, esse livro é muito bom, especialmente os primeiros capítulos em que ela fala sobre a criança pequena, né, nos anos do papagaio. Então o que você pode fazer com a criança dentro de casa. É um livro que dá uma série de orientações úteis, né, e aqui mais pra frente ele dá uns esquemas bem detalhados, assim, de como que você vai trabalhar os conteúdos, com os diversos conteúdos com a criança. Então é um livro referência mesmo, um livro que você vai poder consultar várias e várias vezes. Não é necessariamente um livro para você ler de capa a capa, né? Você vai aqui olhando no índice e vai lendo o que te interessa. Então, se você quer saber sobre os anos pré-escolares, né? Pré-escola, do nascimento aos 3 anos de idade. Então, aqui, leitura, escrita, matemática, visão geral do aprendizado pré-escolar, né? Tem tudo isso aqui. Os anos do jardim de infância, 4 e 5 anos de idade, aí também leitura, quando procurar ajuda, escrita, matemática, aprendizado de ciências, habilidades de uso geral. Então, esse livro é bem completo. É um livro que você, enfim, tem que ter em casa. Então, você que se preocupa com a educação dos seus filhos, mesmo que você não seja um pai homeschooler. Tá? E tem também os livros do Anthony Esolen, que são o 10 Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho e o 10 Maneiras de Destruir a Humanidade do seu filho. O 10 Maneiras de Destruir a Imaginação eu não tenho aqui em português, eu só tenho ele em inglês, mas lá na livraria vocês vão encontrar, né, traduzido. E o Anthony Esolen é simplesmente um dos autores mais lúcidos que a gente tem hoje, né, autor assim em atividade, né? Ele produz muito, muito. O Esolen tem uma produção gigantesca. Em português a gente tem só isso aqui dele, né? Se não me engano, foram só esses dois.
Ele tem uma série de livros e artigos também. Quem souber ler em inglês, pode procurar na Crisis Magazine. Sempre tem artigos do Anthony Esolen. E ele toca naqueles pontos centrais dos problemas que a gente enfrenta hoje na sociedade, né? Na criação de filhos, na condução de uma família e tudo. Ele é extremamente culto e tem bom humor, né? Ele consegue escrever de uma forma que fica muito agradável de ler, né? Ele não é aquele que escreve só para um público especializado. E vocês vão ver, vocês vão se apaixonar pelo Anthony Esolen também. Só pra vocês terem noção. Aqui, ó. O Anthony é bem irônico, tá? O 10 Maneiras de Destruir a Imaginação, a ironia tá até no título, né? Então vocês têm que estar preparados para isso, né? Aqui nesse livro ele fala sobre a vida sob compulsão. Ele fala desse estímulo à compulsão nas crianças, compulsão por tudo, né? Compulsão por divertimento, compulsão por comida, compulsão por... existe todo um apelo para que a criança se sexualize cedo demais, né? Então, enfim, aqui ó, no capítulo 5 ele fala sobre isso. Luxúrias, não amor, né? A coceira. Esquecendo como pensar, o idiota, corra para o trabalho, a esteira, desprezo pela humanidade, o cadáver, eu tô lendo de baixo para cima. Cursos de compulsão, a escola, né? O Anthony não tem uma opinião nem um pouco elogiosa com relação às escolas que nós temos hoje, né? Mas é algo que a gente precisa estar consciente, a respeito do qual a gente precisa estar consciente, né? Mesmo que você, principalmente se você é um pai que manda o seu filho para a escola, você tem que estar totalmente consciente dos problemas que estão presentes nas escolas hoje para você poder acompanhar melhor e orientar melhor o seu filho, né? Então, ter que ceder à pressão da multidão e medo da contemplação, a caixa. Gente, leiam tudo que vocês puderem do Anthony Esolen, tá? O Anthony é um antídoto mesmo para esses tempos malucos que a gente tem vivido, tá? Cada vez que eu leio alguma coisa do Anthony é como se você sente aquele alívio de finalmente alguém colocou em palavras essa loucura que a gente tá, toda essa loucura que a gente tá vivendo hoje em dia. Gente, os que eu tinha separado para mostrar para vocês agora eram esses, tá? Aproveitem a Black Week. Deixa eu ver, ela vai até dia 3 de dezembro, então vocês vão ter bastante tempo aí para namorar os títulos, tem muito mais coisa em promoção lá na livraria, né? Se demorem aí para selecionar obras que vão fazer diferença na livraria dos seus filhos. Podem me consultar na caixinha, tá? Podem mandar perguntas lá, se vocês estiverem com dúvida quanto a alguma obra, pode mandar que eu vou procurar responder todo mundo. Tenta não me mandar no direct, tá, gente? Direct é loucura. Direct é assim, é sorteio, entendeu? A gente responde o que dá. Agora, caixinha, eu tento responder tudo, né? Sempre. Eu tento. Só para vocês saberem também. Tem muitos livros do John Taylor Gatto lá na livraria, que é um autor também muito bom, tá? John Taylor Gatto, ele fala muito sobre esses problemas da educação hoje também. Gente, eu esqueci de falar do Fábulas do Monteiro Lobato, eu não trouxe ele. Tem o Fábulas também do Monteiro Lobato, que é um livro muito bom, segue a mesma faixa etária daqueles dos contos de Grimm, tá? Então eu recomendo assim. Por mais que as histórias sejam curtinhas, como são fábulas, né, que exigem uma maturidade um pouco maior da criança, eu acho que a idade ideal para ler o Fábulas também é 6 anos. Mas algumas fábulas têm uma moral mais fácil de ser captada pela criança pequena, então algumas já dá para ler para criança mais nova, tá? Mas eu não considero também Fábulas um texto muito fácil para você ler para criança pequenininha, não. Deixa eu ver, o meu primeiro dicionário do Richard Scarry também tá em promoção. Enfim, tem bastante coisa legal lá. E agora é a hora de eu tirar foto nos stories e colocar lá para vocês verem e conseguirem se decidir melhor, tá bom? Gente, então é isso, estou à disposição de vocês na caixinha. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus, aproveitem as promoções e até a próxima.